Deixa eu ler o texto. Então eles pediram um rei, né? E Deus lhes concedeu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Paulo também, Paulo era da tribo de Benjamim, né? O nome é Shaul. Está lá em Atos 26:14. Shaul, porque me persegue. Agora o pai e a mãe de Shaul, de Paulo, não é o mesmo pai e mãe do rei Saul, né? Mas o nome é Shaul mesmo. Mas esse Shaul aqui, que escreveu 14 cartas, o Paulo, ele é muito diferente desse rei Saul aqui, que eu quero falar um pouquinho dele, né? Muito diferente. Que esse aqui era exaltado, egocêntrico, narcisista, prepotente, ditador, mandão, né? Nem às ordens de Samuel, nem às ordens do Criador Jeová ele obedecia. Ele ia pela ideia dele. Mas o Paulo, o Shaul aqui, era humilde. E até para ficar humilde, Paulo, Shaul, né, do Novo Testamento, que também é da tribo de Benjamim, um mensageiro de Satanás batia em Paulo, porque ele teve visões excelentes, foi até o terceiro céu, viu coisas que na lista dizia homem algum, né, por causa dessas revelações, para não se inchar, exaltar. Um mensageiro de Satanás bofeteava, batia em Paulo, em Shaul, né? E ele orou 3 vezes e houve a resposta, e Yoshua disse que não ia tirar esse espinho na carne, né? Minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Isso aí que eu estou permitindo. Um mensageiro de Satã, do diabo, bater em Paulo, esbofetear em Paulo. Ele estava conversando com pessoas e as pessoas não viam, porque isso é invisível, e estava apanhando, né? Sendo batido. Mas Yoshua disse, isso aí te deixa humilde, né? Eu te quero humilde, né? Bom é o homem, a mulher ser humilde. Bom é o homem, a mulher ser humilde, e Yoshua Mashiach não precisar liberar, soltar um mensageiro de Satã, de Satanás, para o homem e a mulher ficar humilde. Mas se precisar, ele solta. Depende dele, de Yoshua, né? Ele não disse a Kefas, a Pedro, Satanás me impediu para cirandar com você, Kefas, Pedro. Eu permiti. Você vai ser cirandado, né? Antes do galo cantar, você já me negou 3 vezes. Mas você vai se converter. Ajuda os cordeiros. Ajuda as ovelhas. Pedro, me ama. Depois da ressurreição. 1 vez. Pedro, Kefas, me ama, Kefas. 2 vezes. Kefas, você me ama mesmo, Kefas? Kefas ficou triste por ele ter perguntado 3 vezes a mesma pergunta. Aí ele vira e diz, apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas, né? Você é o pastor. Não é Jacob, Tiago, irmão de Judas, não é você mesmo. Está com você. E esse Kefas, Pedro, reconhece que os escritos, as cartas de Shaul, de Paulo, é para a salvação dos gentios, das nações, a qual ignorantes, vacilantes, vão torcer os escritos, os pontos que Paulo escreveu, juntamente com as escrituras dos profetas e a Torá de Moisés, para a própria perdição deles, né? Está aqui em 2 Pedro, né? Pedro reconhece que a salvação para nós é os escritos de Paulo, né? Está reconhecido aqui por Pedro, né? Na 2ª carta de Pedro. Nunca esqueça disso, né? Nunca esqueça disso, né? O pastor que apacentava ovelhas em Jerusalém era Pedro. As colunas eram Pedro, Kefas e João, né? Chama de João. Nós vamos falar o nome correto. Fala Tiago, alguns dos judeus dizem que o nome correto era Jacó. Vamos falar Tiago, né? Paulo fala em Gálatas que nenhuma das 3 colunas de Jerusalém, ele foi ver Kefas, né? Depois de 14 anos, né? Ele disse que não acrescentou nada. Não era a arrogância de Paulo. Paulo não era arrogante. Eu estou com 1 Pedro, mas é 2 Pedro aqui.
onde ele diz, no versículo 14, Kefas diz aqui, assim, visto que tendes esta esperança, esforçai-vos ardorosamente para que ele vos encontre em paz, vivendo vida sem mácula e irrepreensível, considerai a longanimidade de nosso Senhor como a nossa salvação, conforme também o nosso amado irmão Paulo, o Shaul, né? De Atos 9. Vos escreveu 14 livros de Romanos a Hebreus, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isso mesmo faz ele em todas as cartas. São 14. Já preguei aqui mais de 200, muito mais de 200 pontos. Os mandamentos de Paulo a nós no seu evangelho para a nossa salvação. E se um anjo descendo do céu pregar alguém, não precisa ser anjo não, pode ser carne e sangue, homem, mulher, pregar algo diferente do que Paulo pregou, considere essa pregação, essa igreja, essa organização, essa denominação maldito. É anátema, é maldito. Você quer ser maldito? Segue essas pregações de quem foge e sai fora do evangelho de Paulo, as 14 cartas. Isso mesmo, ó. Escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isso mesmo faz ele em todas as cartas. São 14. Ao falar nelas desse tema. É verdade que em suas cartas se encontra alguns pontos difíceis. Ontem mesmo alguém me escreveu, eu respondi com essa escritura. Ele veio me dizer que Paulo era mentiroso, falava mentira. Aí eu dei esse texto aqui de peso para ele. Depois eu vou bloquear do meu Facebook. Como eu venho bloqueando todo mundo, né? Que xinga, que blasfema contra a palavra de Deus. Eu não tenho dó e medo de bloquear. Eu não quero gente no meu Face ou YouTube chamando os homens de Deus de mentiroso. Mentiroso é você. É você, não os homens de Deus, os escritores da Bíblia. É verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes, vacilantes, torcem como fazem com as demais escrituras, aí as dos profetas, né? O Velho Testamento, e a Torá de Moisés, o Pentateuco de Moisés, para a própria perdição. Então, se você torce os escritos, né? Você torce para a sua própria perdição. Eu estou tentando aqui, e vou ler, né? O capítulo 13 de Atos, né? Estevão, falando dos juízes. Deus deu juízo, o último juiz foi o profeta Samuel. A seguir pediram um rei, Deus lhe concedeu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Removido este, quer dizer, o rei Saul foi tirado, removido, perdeu o reino, né? Ele perdeu o reino. Aqui em 1 Samuel 15, 27. Quando Samuel virou, quando Samuel virou para ir embora, para partir, o rei Saul agarrou a orla do seu manto. E lá eles usavam o vestido, a túnica e o manto. Saul conseguiu agarrar o manto do profeta Samuel e rasgando. Saul rasgou o manto. Não foi o vestido, foi o manto do profeta Samuel. É muita ousadia, né? É muita rebeldia. Era muito difícil. Olha o tanto que o rei Saul era difícil. Ele rasga o manto do profeta Samuel. Os profetas é para ser respeitado, gente. Os profetas é para ser amado, recebido, respeitado. Mas o Saul, nem Samuel, o grande profeta, o último dos juízes, do livro de Juízes, do Velho Testamento, o último dos juízes sobre Israel, nem Samuel, o profeta, o rei Saul, obstinado, narcisista, rebelde, respeitava. Ele foi agarrar o manto do profeta Samuel e rasgar. Que ousadia! Como eu estava pregando, tem o passo ousado dentro dos tabernáculos, né? Usar preservativo. O Mambrão não autorizou isso. Fazer ligadura de trompa, né? Para parar de procriar, não ter mais bebê, criança. Mambrão também não ensinou isso. Mambrão ensinou tabela. Dias férteis e não férteis. E por que as mulheres da mensagem de William Branham hoje, seguidor, tá tudo ligando, fazendo ligadura de trompa? É o passo ousado.
É a mesma ousadia.